Opa, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Eu vou conversar com vocês sobre os primeiros discos que marcaram a minha vida. Antes de mais nada, duas coisas. A primeira delas é o seguinte, eu não sei se vocês todos sabem, mas eu participo de um podcast chamado Música pra Viagem. Esse podcast é feito junto com outros diversos canais de música aqui de todo o Brasil. O podcast ele sai a cada 15 dias. Esse ano tem muita coisa legal acontecendo, nós estamos entrevistando gente, trazendo convidados diferentes, tem bastante coisa legal. Este vídeo é um collab com o pessoal do Música pra Viagem. Eu vou deixar aqui na descrição os vídeos que os outros canais vão fazer sobre o mesmo tema. Quem me deu a ideia desse vídeo foi um inscrito aqui do canal, o Leandro Rocha. Ele falou comigo lá no Instagram, aliás, minhas redes sociais também estão aqui embaixo, eu posso falar com vocês por todas elas. Ele deu a ideia de eu fazer esse vídeo e eu achei essa ideia muito legal e convidei o resto do pessoal pra fazer também. Vamos lá. A ideia hoje é relembrar quais foram os primeiros discos que marcaram a minha vida, os primeiros que eu ouvi, que eu comprei e tudo mais. Vamos lá. Bom, pra falar sobre o primeiro disco que me marcou, eu tenho que voltar lá pros meus 6, 7 anos, né, no ano de 99 e 2000. O meu pai morou comigo até os meus 10 anos. E nessa época a gente morava em uma outra casa, em uma outra cidade, inclusive. Eu tenho uma lembrança muito clara na minha vida de que todo domingo o meu pai sempre gostou de acordar mais cedo, né, do que eu e minha mãe, que dormíamos até tarde. E daí ele levantava, tipo, 8, 9, e eles faziam as coisas dele, e lá pelo horário, assim, que ele achava que já tava meio que na hora de acordar, assim, tipo, 10h30, ele ligava o rádio. E todo domingo ele ligava o disco do Tears for Fears. É um disco que é uma coletânea especial chamado Tears Roll Down, coletânea que saiu em 92. Cara, todo o domingo tocava. Então, assim, eu tenho essa lembrança forte desse disco, especialmente das primeiras faixas, né? Ali, Everybody Wants to Rule the World, Shout, Woman in Chains, Sow in the Seeds e Shout são as músicas que mais me teletransportam para essa época, assim. E eu me lembro que ele deixava o disco próximo, assim, ao rádio. E, cara, e a capa desse disco é uma escultura de um sol. E eu me lembro, cara, que no auge da minha infância, eu tava acostumada com as minhas fitas infantis, sei lá o que sempre na capa do disco tinha a foto do cantor, da banda. Então, assim, aquela foto do sol era um mistério pra mim. Eu olhava aquilo e eu ficava pensando assim, mano, será que é uma pintura? É como se fosse a voz do sol. Mas o sol é homem ou é mulher? Porque eu me lembro que em Woman in Chains tem uma moça que canta junto. E isso aí trazia um mistério sensacional na minha cabeça. Eu ficava pensando assim no gênero do sol. Mas será que o sol é homem ou mulher? Nossa, mano. Uma ideologia de gênero solar, assim, já rolava na minha infância, assim. Infelizmente eu não tenho esse disco aqui comigo, eu acho que meu pai levou e ele já se mudou muitas vezes, inclusive eu nem sei se ele ainda tem esse disco, por falar nisso. Por falar em rotina de domingo, a outra rotina que meu pai fazia muito é que era o seguinte, ó. Quando ele tava em casa, ele escutava Tears Roll Down, mas quando a gente entrava no carro, ele colocava automaticamente, sempre, todos os domingos, esse disco aqui pra tocar. Essa coletânea dos melhores músicas do YouTube dos anos 80 e 90. Eu não preciso dizer que esse menino da capa também era um outro mistério pra mim. Eu me lembro que eu olhava pra ele e ficava pensando assim, será que ele é o cantor? Será que ele é o cantor mais novo? Será que ele é filho do cantor? Será que as músicas estão falando sobre esse menino? Será que esse menino... Por que ele tá com esse capacete? Nossa, era um mistério imenso pra mim. E eu me lembro que meu pai gostava muito de Pride, que é a primeira música desse disco. Então a gente escutava pelo menos umas 2 vezes seguidas no carro, indo almoçar ou indo buscar alguma avó minha em casa, sempre tocava Pride. Então, assim, a minha época de 6, 7 anos é muito marcada por Sow in the Seeds of Love, do Tears for Fears, e Pride, do YouTube. Inclusive, eu acho que, falando no podcast ainda, tem um episódio lá no podcast que a gente fala sobre as nossas primeiras experiências em shows. E lá eu contei sobre como o meu pai tem uma grande importância e influência em tudo isso aqui, né, no canal da música. E em toda essa minha paixão por me aventurar e investir e correr tanto atrás de show, assim. Eu me lembro que ele colocou muito na minha cabeça desde criança o quão importante é ver um artista ao vivo, quão importante é a gente ter esse contato direto com a música. O meu pai, eu sei que ele assiste o meu canal entre um plantão e outro, então fica aqui o meu agradecimento eterno, pai, por tudo isso que tá aqui. Um beijo. Saindo um pouco, eu não vou entrar no resto do mérito
a respeito de como o YouTube entrou na minha vida mais adiante, com a influência do meu pai e tudo mais, porque mais pra frente eu quero fazer um vídeo sobre como o YouTube entrou na minha vida e tal, e daí eu volto a falar nesse disco, e no All That You Can Leave Behind, que também seria o 5º disco que eu ia falar nesse vídeo, mas deixa pra lá. Aí quando a gente se mudou pra Porto Alegre, o meu quarto passou a ter TV a cabo, e aí um programa que mais marcou, assim, essa minha infância, pré-adolescência, com certeza foi o TVZ da Multishow, que era aquele programa que passava todos os dias às 19 horas, eram 2 horas de clipes diretos, assim. Muita gente tem essa infância e pré-adolescência marcada pela MTV, pelo Disque, mas é engraçado que MTV eu quase não assistia, pra mim era muito a TVZ, assim. Eu fui começar a ver a MTV depois de mais velha, mais especificamente em 2001, eu sinto que foi um ano que mais marcou, assim, a minha vida musicalmente, assim, foi quando eu já era um pouquinho mais velha, já tinha um pouquinho mais de noção sobre bandas, artistas e tudo mais. Foi nessa época que eu assisti pela primeira vez o clipe de Fly Away From Here, do Aerosmith. Cara, aquele clipe entrou no meu imaginário, assim, até hoje é o meu clipe preferido da vida. Eu me lembro que eu fiquei muito impressionada com o Steve Tyler, porque ele era homem, mas ao mesmo tempo ele era meio mulher. Ele cantava de um jeito, daqui a pouco ele dava aqueles agudos, e ele tinha aquele jeito de se vestir, de se portar muito louco, e esse clipe é um negócio meio espacial, assim. Eu sei que eu fiquei enlouquecida com aquela música, com aquela banda, com aquele negócio, com rock and roll. Nossa, eu me lembro que eu fiquei louca na época. E nessa época, assim, e o Aerosmith, ele não tava muito em voga, assim. Então não era todos os dias que passava o clipe, assim. Eu assistia todos os dias do programa e ficava esperando aquela hora que fosse tocar Fly Away From Here. E aí nessa época, eu me lembro que eu tava começando a ganhar mesada, assim, semanal, uma graninha, assim, pra eu ter uma noção de dinheiro. E eu me lembro que eu juntei o dinheiro e eu fui lá e comprei esse disco aqui, foi o primeiro disco que eu comprei na minha vida, o Just Push Play, do Aerosmith, que é o que tem essa música, né, Fly Away From Here, e também tem Jaded, que tocava bastante na época. Cara, esse disco, ele tá todo destruído, ele não tem mais o troço que segura, ele tá todo arranhado, ele tá todo lascado, a revistinha tá toda estragada, porque eu carregava, gente, esse disco pra cima e pra baixo. Eu levava todos os dias esse disco pra escola comigo, mesmo que eu não fosse ouvir, eu gostava de ter ele perto de mim. E todos os dias eu chegava da aula, eu ligava o rádio, colocava ele e eu ficava lendo as letras. Cara, até hoje eu gosto muito desse barato de colocar um disco pra tocar e ficar olhando a letra e ficar viajando em cima, imaginando os clipes. Nossa, esse disco aqui, ele é muito especial pra mim, gente, porque foi aí que eu comecei a entender o que era ser fã de verdade de uma banda. E naquela época era difícil, sabe? Porque não tinha YouTube, não tinha Google. E a gente tinha que descobrir as coisas das bandas indo na banca, assim, perguntando pra alguém, assim, e ao mesmo tempo na escola ninguém gostava de Aerosmith, era uma coisa meio estranha, assim, mas esse, com certeza, na hora que eu ouvi falar nesse vídeo, né, de o que mais te marcou, na hora veio esse aqui, porque esse com certeza é um disco que mais marcou a minha infância e pré-adolescência, com certeza. Sem falar que essa mulher aqui, meio Marilyn Monroe, meio robô, também era um mistério pra mim, diga-se de passagem. Por falar em mistério, o último disco que eu quero falar hoje, não menos importante, é da mesma época. É o primeiro disco do Gorillaz, intitulado Gorillaz mesmo. Cara, esse disco também é de 2001, como eu disse, foi um ano que marcou minha vida musicalmente. Eu lembro que meu pai foi na loja de discos comprar pra ele All That You Can Leave Behind. E aí, na época, ele me comprou esse aqui junto. E que também era uma banda que eu via muito no Top TVZ, especialmente com o clipe de Clint Eastwood. Cara, quem vai lembrar dessa época, vai lembrar, olha aí a redundância, quão bombado foi esse disco. Cara, eu me lembro que Clint Eastwood, aquele clipe todo em desenho, eu não sei se era porque era uma coisa meio inovadora da época, uma banda toda animada, um negócio todo em desenho. Eu sei que isso aqui tocou tanto, e aquela outra música, Night in 2000, era um negócio assim que tocava quase todos os dias, realmente, assim, essa sim tocava todos os dias, tocava na Nickelodeon, tocava na MTV, passava, se bobear, passava até na Globo, e era um frisson, assim, o Gorillaz quando surgiu. E eu me lembro que eu fiquei enlouquecida por esse disco. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long, the future. E me lembro que, novamente, esse disco pra mim ele era um mistério, porque o encarte dele é todo estranho, não tem letra, não tem nada. E eu confesso pra vocês, gente, que no auge dos meus 8, 9 anos, eu achava que o Gorillaz era uma banda formada por 4 pessoas, 3 homens e uma mulher. E que eles eram muito malandros, muito misteriosos e apareciam em forma de desenho. Mas eles eram 4 pessoas. Eu agradeço profundamente o fato de que eu só fui saber que o Gorillaz é uma banda de um cara só, né, um músico só, o Damon Albarn,
junto com o Jamie, que desenha, mas que ele é só um músico, o resto é tudo contratado há 4, 5 anos atrás. E eu agradeço muito por isso, acho que teria estragado a minha infância se eu soubesse que era um cara só que fazia tudo, mano. Porque na minha cabeça era uma banda, e tinha uma mulher, inclusive, sendo que essa mulher nem canta, né, nas músicas. Pessoal, eu quero saber de vocês agora qual foi o primeiro disco que mais marcou a vida de vocês, quais foram os primeiros discos que vocês tiveram acesso, compraram e tudo mais. Não deixem de assistir aos vídeos do resto do pessoal do Música pra Viagem, eu vou deixar aqui na descrição. E é isso aí, pessoal, agora eu quero saber de vocês o que acharam dessa ideia, desse vídeo e tudo mais. Se inscreve aqui, tá? Tchau!